Hoje eu vou falar de um pintor holandês do século XVII, Frans Hals. Frans Hals. A primeira vez que eu vi uma obra, uma pintura do Frans Hals, eu fiquei muito impressionado. E você já vai entender por quê. Mas antes, vamos saber um pouco sobre o período em que ele viveu, o contexto histórico em que ele viveu e trabalhou. Frans Hals nasceu em 1580 na Antuérpia e aos 5 anos se mudou com a família para Haarlem, na Holanda, e lá viveu toda a sua vida. Hals fez parte do período considerado a Idade de Ouro holandesa. A Holanda atravessava um período de muita prosperidade no comércio, nas finanças, no transporte, na tecnologia e na cultura. A Holanda era uma potência naval, dominava o comércio mundial e já possuía várias colônias pelo mundo, inclusive no Brasil. Assim como na Itália, a Holanda tinha várias províncias independentes, como Amsterdã, Utrecht, Leiden, Haarlem e Delft. E os famosos canais interligavam e facilitavam o intercâmbio comercial entre essas cidades. Todo esse progresso, sem dúvida, estimulou a produção artística na Holanda, mas certamente um fator foi decisivo na diferenciação dessas obras: a independência da Holanda. A Holanda havia se libertado do domínio espanhol oficialmente em 1648 e adotou como religião oficial o calvinismo protestante, que, ao contrário do catolicismo, proibia o uso de imagens em igrejas e outros locais de culto. Isso provocou um grande impacto na arte holandesa, uma vez que os artistas não tinham mais a igreja ou o Estado como seus clientes ou patrocinadores. Mas a sociedade comercial assumiu esse papel e fazia as encomendas, na sua maioria pinturas de pequeno porte, as chamadas pinturas de cavalete, que estavam também ao alcance da classe média. Um quadro, por exemplo, podia custar menos que uma roupa ou uma mobília. Resultado: a produção explodiu. Estima-se que no período de 20 anos, de 1640 a 1659, entre 1.300.000 a 1,5 milhão de pinturas foram produzidas na Holanda. Um número impressionante, considerando que a população da Holanda nessa época era de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Mas a principal diferença estava na escolha dos temas, na forma de arte que seria produzida. Como pinturas de cenas bíblicas e mitológicas estavam de certa forma fora de questão, embora alguns artistas ainda fizessem esse tipo de representação. Na verdade, os clientes, que eram comerciantes, pessoas comuns, queriam representações prosaicas, retratos, cenas da vida cotidiana, natureza morta, animais, qualquer tema da preferência deles. Isso levou os artistas a se especializarem em certos assuntos ou estilos, de acordo com o desejo do cliente ou naquele estilo em que o artista podia mostrar uma maior habilidade. No entanto, para alguns, essa arte era meramente imitativa. Por exemplo, para o pintor inglês Joshua Reynolds, a pintura renascentista acadêmica, com seus temas bíblicos, era imaginativa e inventiva, portanto de mais valor, enquanto que essa nova escola holandesa se ocupava apenas com a verdade da representação. Nessas pinturas não havia um sujeito, que não seria apenas o conteúdo representado pela pintura, mas poderia ser também uma mensagem moral, emocional ou intelectual que o artista pretendia transmitir. Nas pinturas clássicas, as figuras representadas eram heróis envolvidos em ações nobres. Mas nessas pinturas holandesas, as figuras eram homens bebendo, fumando, dançando, beijando, em ações triviais e mundanas. Parecia que o pintor holandês não tinha alguma motivação para pintar. Mas no século XIX, o filósofo Hegel fez uma avaliação mais positiva dessas obras, considerando natural que, após a superação do despotismo espanhol da Igreja e da Coroa, os holandeses se voltassem fervorosamente para os seus cidadãos com suas atividades diárias. Havia um sentimento cívico nisso. Eles queriam exaltar a vida holandesa em todos os seus aspectos. Era uma expressão de orgulho pela cidadania holandesa. Hegel também levantou um outro aspecto muito interessante na observação dessas pinturas. Como elas não representavam nada de especial, nos voltamos para a pintura em si e pela maneira como ela foi feita, pela habilidade técnica do artista. A obra passa a ter um valor por si só, e os artistas também se sentiam à vontade para pintar o que quisessem. Por exemplo, nessas pinturas de Gerhard ter Borch, vejam como ele captura o brilho do cetim branco e a textura do tecido com perfeição.
Hegel chega a dizer que nessas pinturas o objeto é feito duas vezes, uma pelo fabricante e outra pelo artista. Assim podemos dizer que a arte holandesa desse período era uma arte realista. Mas como sempre, em arte as coisas não são tão simples. E o historiador de arte alemão Erwin Panofsky, em 1939, desenvolveu o termo iconologia para definir o conteúdo de uma obra de arte, e então afirmou que a arte holandesa não era assim tão desprovida de significado, e na verdade, elas eram apenas de um simbolismo disfarçado. E outro historiador de arte, o holandês Eddie de Jong, acrescentou que essa arte holandesa calvinista era dotada de forte mensagem moralista e influenciada por fontes literárias como jogos de palavras, metáforas e enigmas, criando uma espécie de preferência pelo disfarce, por tudo que é enigmático, e disse que era uma arte de um realismo aparente. Para demonstrar a sua teoria da realidade aparente, de Jong analisa essa obra de Isaac Elia. A pintura retrata um grupo de pessoas sentado ao redor de uma mesa, comendo, bebendo, tocando música. O primeiro detalhe que de Jong observa são os quadros na parede ao fundo. O do lado esquerdo representa o tema bíblico do dilúvio. O da direita, a cena de uma batalha. Ele observa que, em contraponto com a cena, não há nada de alegre nessas imagens. O dilúvio sugere a punição divina, e a batalha se refere à vida na Terra como uma luta em que nossa moral é permanentemente testada. De Jong também observa que as duas figuras à direita não participam da festa. Estão paradas, sérias e olhando para nós. Esta postura quebra com o realismo da cena, como se esse casal, que está prestes a ter uma vida futura juntos, resistissem à sedução da vida pecaminosa do grupo ao lado. Outra pintura que de Jong analisa é essa de Jan Steen. A pintura retrata um cômodo grande, com várias pessoas nas suas horas de lazer em diversas atividades. A pintura nos convida a passear o olhar para ver o que cada um desses personagens está fazendo. O primeiro detalhe intrigante está na caveira ao lado do menino acima que está soprando bolhas de sabão. A imagem sugere a presença da morte na transitoriedade dos prazeres da vida, e as bolhas de sabão representam a fragilidade e brevidade da vida. Além disso, as ostras eram consideradas afrodisíacas, e a figura em pé ao lado da janela é uma casamenteira, ou seja, o quadro tem uma mensagem moralizante, implícita, condenando a frivolidade dos personagens. É possível discordar de Jong, mas de fato, não parece que o artista colocou essa diversidade de figuras e objetos espalhados na tela aleatoriamente. É como se cada objeto fosse colocado cuidadosamente em cena para convidar a uma interpretação. E finalmente, o mais curioso é o imenso tecido colocado à frente da imagem, que pode ser visto simplesmente como uma mera representação naturalística ou como uma cortina de um teatro para revelar o que está por trás. Nesta outra pintura de Jan Steen, a mulher dando vinho ao papagaio explica o sono da outra mulher ao lado, causado pela embriaguez. O porco parado em frente a uma rosa é uma alusão ao provérbio pérolas aos porcos, quando é desperdiçado algo de valor com alguém que não merece. Acima da cabeça da mulher está pendurado um cesto que contém uma vara de bétula, uma muleta e um badalo de leproso, objetos associados à punição, enfermidade e doença. Mais uma vez, a mensagem moral está exposta numa cena cotidiana, ao invés de imagens fantásticas da mitologia clássica. Mas essas mensagens ocultas também estavam presentes em outros temas, como frutas, flores, insetos e paisagens. Nesta pintura de Balthasar van der Ast, vemos dois papagaios brigando em cima de uma cesta tombada, com várias frutas caídas, rodeadas e devoradas por insetos, gafanhotos, borboletas, lagartas. A cena representa a decadência do mundo dos prazeres, simbolizado pelas frutas, mas as únicas frutas intactas são as uvas, que na tradição das pinturas de natureza morta representam o cristianismo. De Jong diz que não temos certeza se o artista foi inspirado por essa ideia, mas nós não podemos excluir essa possibilidade. A pintura pode nos fazer parar e pensar se ela é apenas um relato fiel de uma cena vista pelo artista ou se tem algum outro significado. De qualquer forma, se a arte italiana era uma narrativa dos eventos bíblicos,
A arte holandesa era uma descrição da vida holandesa. E ainda uma terceira visão, desta vez do pintor holandês Philips Angels, é que a pintura é uma arte maior, não por conter algum significado ou transmitir alguma ideia, pensamento ou mensagem moral, mas sim pela sua capacidade única de imitar tudo que é visível na natureza. Todo tipo de criatura, pássaros, peixes. Só a pintura é capaz de representar qualquer tipo de material e distinguir entre eles, como ouro, prata, bronze, cobre, ou descrever fenômenos da natureza, como chuva, trovão, relâmpago, nuvens, vapor e muito mais. Além disso, os pintores holandeses também captavam com maestria a vida interior, os sentimentos dos modelos, os desejos ocultos das pessoas que representavam. Esta pintura de Gerhard ter Borch é um dos exemplos mais notáveis. Através do olhar do rapaz, podemos ler o seu desejo secreto pela jovem. Essa capacidade extrema em descrever, imitar e captar a realidade num realismo quase mágico também é visto em Frans Hals. Mas como ele chegava nesse resultado é que é surpreendente. Frans Hals tinha uma pincelada solta, livre, ágil, impetuosa, diferente de qualquer coisa que se fazia na época. A sua especialidade era retratos, e ninguém como ele conseguia captar a expressão fugaz do modelo, dando personalidade a uma figura aparentemente comum da sociedade. Com seus falsos borrões, traços em zigue-zague e rabiscos, ele produzia mágica com seu pincel. Quando visto à distância, os detalhes estavam todos ali. Hals tinha desenvolvido uma técnica que, sem dúvida, seria precursora do impressionismo. No entanto, ele não foi o único a aplicar esse tipo de pincelada. Certamente teve influência de Rubens e Jacob Jordaens, mas a pincelada de Hals era única e imprimia vida ao personagem. Suas figuras tinham alma, se comunicavam com o olhar. Frans Hals foi considerado o reinventor da técnica conhecida como ala prima. A técnica consiste em trabalhar com uma camada base de tinta óleo e sobrepor outra quando esta primeira ainda está úmida, e obter o efeito desejado de primeira, numa única sessão, ao invés de esperar a primeira camada de tinta secar, o que poderia levar dias ou até semanas, dependendo da espessura da tinta. Essa técnica exigia ousadia e coragem do artista, pois as pinceladas tinham que ser mais precisas e não havia tanta margem para erro e retoques. As pessoas ficavam impressionadas com a vitalidade dos retratos de Frans Hals. Um residente de Haarlem observou que as obras de Hals refletiam tanto poder e vida que o pintor parece desafiar a natureza com seu pincel. Séculos mais tarde, Vincent van Gogh escreveu a seu irmão Theo: "Que alegria ver um Frans Hals! Como é diferente das outras pinturas, onde tudo é cuidadosamente alisado da mesma maneira. A liberdade e energia na pincelada de Hals era a forma mais eficaz de captar o momento, não deixar escapar a primeira impressão que o artista tinha do seu modelo, aquele olhar instantâneo que só a fotografia mais tarde poderia registrar. O sorriso era a expressão mais genuína desse momento fugaz. E Hals era mestre em pintar sorrisos. Nessa época, os artistas evitavam pintar sorrisos, temendo que pudesse parecer caretas. Frans Hals talvez tenha sido o primeiro a pintar grandes telas com um grupo de pessoas, como esta. Ele retratava as figuras se comportando de uma forma natural, espontânea, relaxada, criando uma atmosfera dinâmica, com as pessoas dialogando e interagindo entre elas. E de repente, um ou outro quebra o ritmo da composição e lança um olhar em direção ao observador. Ele tinha essa capacidade de entender e descrever o sentimento das pessoas, e com isso nos aproximar da intimidade daqueles modelos. Essa representação, digamos, desmontada, foi uma revolução para a época. Essa pintura retrata nada mais do que uma refeição feita por oficiais da Guarda Cívica de São Jorge. São oficiais, soldados, não fazem parte da aristocracia holandesa, mas Hals dá pompa e majestade à representação como se fosse um banquete dos nobres. E é óbvio que os contratantes adoravam isso. De qualquer forma, trata-se de um quadro oficial, e Hals quebra com o protocolo formal. Vejam a expressão de embriaguez desse homem, mostrando que seu copo está vazio. Para esse tipo de representação, isso era extremamente ousado e original para a época. Frans Hals teve a sua glória. Foi um dos retratistas mais requisitados da sua época. Conquistou grande reputação e recebeu várias homenagens. Mas passou.
O público começou a preferir o estilo mais elegante de outros retratistas como Anthony van Dyck. Com a falta de encomendas, os problemas financeiros começaram a surgir, e somados a um desgaste devido ao consumo excessivo de álcool, suas obras foram perdendo a alegria e a jovialidade, mas em compensação ganharam em densidade e profundidade. Sua pincelada ficou mais solta e ele conseguia captar, ainda com mais sensibilidade, a humanidade dos seus modelos. Sua paleta ficou mais monocromática, quase que toda ela em tons de branco e preto. Há quem diga que, devido a seus problemas financeiros, Hals evitou as cores por serem mais caras. Nesta obra, que Hals pintou 2 anos antes de sua morte, o ambiente escuro e a expressão triste das figuras criam uma atmosfera quase fúnebre que parece ser um presságio da sua morte. Esse foi Frans Hals, mais um artista além do seu tempo. Um pintor realista, mas que com a sua pincelada ágil e precisa, foi mestre em revelar a realidade da alma humana. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, compartilhe com os amigos, não esqueçam de se inscrever no canal, façam os seus comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!